Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui em Joinville, no condomínio Trentino. Mais uma obra da consultora FMM. Nós vamos mostrar para vocês uma coisa que eu já tinha visto aqui, que são os quadros de elétrica. E a gente veio aqui junto com o Elias, que ele vai explicar um pouquinho para a gente da instalação elétrica desde o começo. Porque o povo lá em casa pega um aparelho, põe na tomada, tá funcionando, tá tudo certinho. Agora, é interessante que o povo de casa saiba como é que essa energia elétrica saiu lá da barragem, chegou dentro do prédio, como é que ela vai passando. E passando por esse quadro, que é um quadro diferente. Explica para a gente um pouquinho o que é esse quadro e como é que ele funciona. Bom, aqui vai funcionar todas as central no caso de medição, todos os apartamentos. No caso já tem alguma coisa de fiação aqui, que seria mostrado que vai a alimentação daqui para os QDzinhos dos apartamentos. Aqui nós vamos entrar com cabeamento, como o senhor se referiu, vindo lá da usina, passando por centrais, transformadores, seccionadoras nossa, e daí com acabamento, com cabeamento até os nossos QM aqui. Para que vocês entendam, isso aqui é uma nomenclatura técnica da parte de projeto e instalação elétrica. Existem os QMs, que são os quadros de medição. Se você mora numa casa, aquele quadrinho onde está o medidor, lá o reloginho na tua casa, onde faz a leitura, é o QM, quadro de medição. Dentro do apartamento, provavelmente atrás da porta da sua cozinha, tem um outro quadrinho que chama de QD, é o quadro de distribuição, onde estão os disjuntores. Esse é um quadro de medição. Aqui vão ser instalados todos os medidores de todos os apartamentos desse bloco. Isso mesmo, funciona dessa forma. Então nós viemos com alimentação por cabeamento, daqui saímos com uma rede um pouquinho mais fina, né, que é o fio 10 mesmo, normal, padrão, né, norma, para no caso fazer a medição do quanto o pessoal gasta energia dentro dos apartamentos. Bom, vocês podem ver nesses quadros de medição, o que você estava acostumado em casa é aquele quadro de lata que ficava chumbado na parede. Normalmente você precisava de uma moeda, uma chave grande para abrir, só com um medidorzinho que é para fazer a leitura. Pelo que eu estou vendo, esse aqui ele é todo em acrílico, fica tudo aparecendo. Tudo visível, é bem mais prático, né? Inclusive também para o pessoal que vem fazer a medição depois, né? O pessoal da Celeste aqui que vem, no caso, fazer a medição. Lá em cima para nós, para Curitiba, seria a Copel, né? Tudo visível, né? Tudo prático. A TAP formou essa tecnologia para nós aqui, né? Vamos usar em todas as obras nossas aqui de Santa Catarina. Isso aqui é uma tecnologia nova, gente. Vocês podem ver pelo quadro que ele é todo em acrílico, dá para ver toda a instalação. Já vem pronto, já vem montado de fábrica. Isso aqui é passado o diagrama dele, né? Como que seria umas montagens, divisão de fase e tudo mais. Passado lá para eles trazem montadinho pra gente aqui. É só colocar o fiozinho que vai entrar por esses eletrodutos e instalar o cabo. Isso mesmo. E no caso chamado o pessoal da Celeste para fazer a vistoria, aí entregue pro morador. Esse barramento já vem pronto, toda a passagem de fios já vem pronto. Você vai colocar o medidor, passar os cabos e entrar nos apartamentos para os quadros de distribuição. Isso mesmo, esse caminho, entendeu? Vem com o cabeamento externo, né? No caso, tudo com a parte enterrada. Daí aqui a gente já tem alimentação que sai para os QDzinhos. Tudo já montadinho na especificação certa. Antes desse quadro, tem algum outro onde entra o geral? Isso, nós temos lá na frente, geralmente, o nosso quadro de seccionadora. Dali, ele vem com o cabeamento mais grosso, aí vem para as caixas CP2 nossa, dali sai a derivação com os cabos mais finos, só para alimentação dos blocos. Então para vocês verem que o fato simples de você colocar um objeto, um aparelho na tomada e ali tá tudo ligadinho, tem todo um trabalho, isso é feito um projeto, tem um projeto elétrico, um responsável, normalmente um engenheiro elétrico que assina esses projetos. Então isso já vem desde a empresa que fornece energia, existem normas para isso, existe bitola de fio, existe o tipo do quadro, existe os medidores, tudo isso obedece normas e normas muito criteriosas. Vem, entra no poste, passa na seccionadora, entrou para dentro do condomínio. Do condomínio vem por eletrodutos como esses aqui, que são eletrodutos reforçados, tudo subterrâneo, tudo em caixinhas preparadas, tudo isso está desenhado dentro do projeto, até chegar aqui. Aqui, cada apartamento tem um quadrinho desse, cada apartamento vai ter um medidor. Por quê? Alguns condomínios mais antigos, você tinha um medidor, por exemplo, para 8 apartamentos. Agora, cada um tem o seu medidor, cada um faz a sua leitura. Você não vai dividir com vizinhos, é o que você está consumindo. E o seu apartamento vai ter um desse aqui, que vai estar identificado, que nem está aqui a caixa 44, apartamento 33, que é nesse bloco. Se você é o feliz comprador desse apartamento, aqui vai estar o teu quadro e aqui o pessoal da Celeste que vai fazer a medição todo mês da sua energia. Instalado aqui, vai passar pelo medidor e vai lá para dentro do quadro de distribuição, não é isso, Elias? Isso mesmo. Ele, a partir daqui, no caso da fiação, ela vai direta, sem emendas, a gente não pode fazer emendas de jeito nenhum aqui. E no caso que vai ser o controle do gasto de energia dos apartamentos. E agora a gente vai mostrar para vocês, lá dentro do apartamento, como
como é que funciona a parte da distribuição de energia nos quadros de distribuição. Voltamos a apresentar Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Nós estamos agora aqui no hall de entrada, onde a gente vai mostrar para vocês o quadro de distribuição do próprio hall, é isso? Isso mesmo. Daqui parte, no caso, toda a iluminação e alimentação das tomadinhas de hall de escadaria. Isso é da área comum desse bloco. Só do hall de escadaria desse bloco. A gente está vendo que aqui tem uma pecinha diferente, que o pessoal não conhece. Explica pra gente o que é isso. Isso aqui é o nosso sistema que nós chamamos de minuteria. Então aqui a gente faz uma programação de 2, 3, 5 segundos até subir no último patamar da escadaria. Apesar que não é só por aqui que a gente faz o acionamento, no caso da minuteria. Elas são acionadas por interruptores, geralmente instaladas cada patamar, né? Cada hall de escada, que ali o proprietário aciona e sempre vai estar iluminado o hall de escadaria. Isso aqui não é mágica não, gente. Quando você está subindo as escadarias do teu prédio, você liga o interruptor, passa um tempinho, ele desliga a luz sozinho. É por causa dessa peça aqui. Ela tem um reloginho ali dentro que fica marcando o tempo que normalmente você leva para subir a escada. E ele desliga sozinho. Isso é para economia de energia. A gente tem que pensar no nosso planeta. Normalmente no hall de entrada também você tem outros quadros, que é o que a gente está vendo aqui. Esse primeiro aqui é o do telefone. Agora, a identificação dos pares é feita pelo pessoal da concessionária, que no caso aqui em Santa Catarina é Telesc, no Paraná é a Telepar. Então esse vai ser o quadro de telefonia. Temos mais um outro quadrinho, antena e internet vai passar por esse quadrinho aqui. Por que a gente está mostrando isso para vocês? Tudo isso é planejado para ficar separado. Antena e internet. Se você fizer TV a cabo ou mesmo antena parabólica no seu prédio, vai ser distribuído por esse quadro. Telefone, internet, separadinho. Eletrodutos, caixinhas, tomadas separados. Aí você não vai ter surpresa. Bom, pessoal, nós já saímos lá do quadro de medição, agora nós vamos entrar dentro do apartamento. Cadê o QD? O quadro de distribuição. Nós vimos lá atrás o QM, quadro de medição. Agora a gente vai procurar o QD, quadro de distribuição. É bom vocês se acostumando com essa terminologia porque a gente usa muito. Normalmente está atrás de uma porta. Aqui. Achamos, Elias? Achamos. Esse é o quadro de distribuição. A energia da concessionária vem lá fora, passa pelo quadro de medição, passa por dentro dos eletrodutos, pela laje, tem um caninho aqui que chama-se eletroduto e são vários, né? E vai entrar dentro desse quadro, que chama quadro de distribuição. Esse quadrinho é um quadro onde tem os disjuntores, mas quem vai explicar isso para vocês é o Elias. Bom, aqui nós temos, isso aqui é montado conforme a especificação de engenheiro eletrônico, né? No caso, o que seria preciso de fiação, termos de circuito, de proteção para cada peça, vamos supor, de cada apartamento. Então aqui a gente sempre faz essa contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, depende do circuito que precisa ser instalado dentro do apartamento. Então daí aqui geralmente funcionamos um circuito para iluminação, tomadas, chuveiro, sai tudo daqui a fiação e no caso até o final dela, onde que é protegido para todos os equipamentos. Para cada instalação que você vai ter dentro da sua casa, esses fios, eles vão passar por um disjuntor desse, que tem amperagem diferente, de 15, 20, 25, de acordo com a carga. Para vocês entenderem isso, normalmente o circuito de iluminação, quantos amperes? 16. Normalmente 16. Chuveiro? 32. 32. Iluminação monofásico? É monofásico também aqui. Ah, mas é que nós estamos em Santa Catarina. Aí no Paraná já é um pouquinho diferente. Em Curitiba, na região de Curitiba, como a rede da concessionária é 110, ele entra como bifásico. Aqui uma fase você tem 220. Isso tudo é escrito antes num projeto. Isso. Esse disjuntor ele funciona exatamente como uma seccionadora. No momento que eu bato ele para cá, ele desliga. Ele deixa de passar energia daqui para cá. Como nós estamos falando de quadro de distribuição, que é a caixinha onde ficam os disjuntores, a gente vai dar uma pausinha, vamos para o nosso quadro Força e Energia, onde o Dissenha vai explicar para vocês sobre esse tipo de disjuntor. Força e Energia, construção dinâmica na TV. E novamente nós estamos no nosso quadro Força e Energia. E agora nós vamos falar de segurança na parte elétrica. Então o professor Dissenha agora vai falar do assunto importante. Vai falar sobre disjuntores, não é isso? Exatamente, Rendo, né? Então você pode ver, aí tem dois tipos básicos aí de disjuntores, né? E o pessoal às vezes não se atenta aí a comprar um disjuntor normatizado, um disjuntor que seja, como a gente pode ver ali nas cenas, um disjuntor que seja aprovado pelo Inmetro, né? Então ele tem a certificação, mostrando que um órgão fez esse teste e validou esse disjuntor. É muito importante isso, né? Comprar disjuntor com marcas aí que sejam normatizados aí por algum órgão aí e tem o selo do Inmetro. Outro detalhe importante que a gente pode citar aí dos disjuntores, que ele é um equipamento usado para proteção, né? Mas é basicamente usado para proteção do condutor, né? Seja o fio, seja o cabo, como a gente já falou em programas anteriores.
Às vezes o pessoal usa bastante ele para manobra, igual, qual que seria uma manobra? Por exemplo, igual usa-se um interruptor. Isso é errado, tá? Não que não possa ligar e desligar, né, o teu circuito pelo disjuntor. Uma das funções é essa, mas não é a função principal. A outra característica é que a gente tem duas normas básicas que ditam como que deve ser a parte construtiva, a parte interna do disjuntor. Antigamente existiam os disjuntores apenas térmicos, que eram os disjuntores pretos iguais a esse, né, mas o material ainda feito de baquelite, né, que eles eram apenas térmicos. Esses disjuntores aqui já são termomagnéticos, né, então todos eles têm a parte tanto de percepção térmica quanto a parte magnética. Caso venha ultrapassar a corrente que ele está dimensionado, ou a corrente que vem especificada nele, ou tem um curto-circuito. Caso venha um curto-circuito, desarma, né. Quando ele desarma, Rendo, ele fica numa posição intermediária, né, então seria uma posição que o pessoal chama popularmente de trip, né? Então a pessoa às vezes vem tentar rearmar ele e não consegue, né? Teria que então desligar ele totalmente e depois manobrar ele para a função on ligado. Outro detalhe importante, né, dos disjuntores, por exemplo, da linha NEMA, que eles são basicamente três tipos, né? A gente fala tecnicamente como disjuntores monopolar ou unipolar, com apenas um polo, é para usar apenas em uma fase, protege apenas uma fase, né? O pessoal fala, o monofásico, mas monofásico é o teu sistema. O correto é monopolar ou unipolar. Aí temos o disjuntor bipolar, sistema bifásico, ele já protege duas fases, e o sistema tripolar. Detalhe, você perceber que eles veem a marcação dele, qual é o limite máximo que ele atende, por exemplo, a 40, nesse caso do unipolar aqui, 40 amperes, 50 amperes no caso do bipolar, tripolar, 60 amperes. Os outros também têm a mesma marcação, só que o detalhe dos disjuntores da norma NEMA, que é uma norma americana, para esses da norma DIN, né, também monopolar, tripolar e bipolar, eles têm uma característica que é uma letra aqui marcando, por exemplo, C50. E esse C significa a curva de atuação dele. A curva C ele é indicada para cargas resistivas, que seriam o quê? Chuveiro, aquecedor elétrico, que tem a resistência. Existe também o da curva B, direcionado para cargas indutivas. O que é carga indutiva? Um motor elétrico, reatores, né? São cargas indutivas aí. Mas geralmente motor. Por que tem essa diferença então, né? Basicamente porque um motor elétrico ele tem na sua partida uma corrente muito alta. Então o disjuntor tem que ter um retardo dessa percepção de sobrecorrente, que às vezes ultrapassa o que ele está dimensionado por alguns instantes, né? E esse retardo faz com que ele atue depois que o motor está trabalhando normalmente. Outra coisa que a gente pode trabalhar aí com disjuntores, né? Eles têm faixas, né? Valores comerciais. Em programas futuros a gente pode ensinar aí o pessoal a como que dimensiona da norma NEMA, que é o disjuntor preto, para a norma DIN, que é o disjuntor branco, né? Então eles têm valores comerciais às vezes diferentes. Então você tem que adequar com os valores comerciais que você encontra do teu disjuntor. Por exemplo, os da norma NEMA, eles têm disjuntores a partir de 10 amperes. 10, 15, 20, 25, ele vai alternando de 5 em 5 amperes até o disjuntor de 40, né? Então 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. A partir do 40 até 100 amperes vai alternando de 10 em 10 amperes, né? Então 50, 60, 70, 80 e 100 amperes. Tem disjuntores maiores também, no caso desse aqui que é um disjuntor de 225, né? E esse também é da norma NEMA, né? Já a norma DIN, ele tem valores diferenciados, começando a partir dos 6 amperes. 6 amperes, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 amperes, 70, 80, 100. O acima do 100 é 125, né? Esses valores você tem que ficar bem atento aí com relação ao dimensionamento. Outro detalhe importante entre as duas normas é que os disjuntores de norma DIN, eles atendem a classe 1 de isolação. Essa tabela é uma tabela de diferentes níveis de proteção. Se a gente for observar nessa classe 1, ou essa linha verde, a gente vai ver que ele tem até 3 vezes a capacidade nominal de interrupção, ou seja, isso feito em testes, né, aplicado a tensão, uma atuação instantânea de tempo momentâneo de 0,1 segundo. Já os da norma NEMA, que são os disjuntores pretos, eles atendem a classe 2, dependendo da marca do fabricante, até a classe 3, né? Então ele tem 10 vezes a capacidade nominal e 20 vezes a capacidade nominal. Isso classifica classe 1, 2 e 3 dos disjuntores aí, classe de proteção. Mais uma aulinha do professor de senha. Disjuntor na norma DIN e na norma NEMA, para os leigos entenderem, né? Porque os técnicos, os eletricistas, engenheiros já sabem, né? Esse é o convencional que nós usamos. Só que ele já é um convencional melhorado, né? Sim. De termomagnético. Acho que percebe o aumento de temperatura, né? Que seja o condutor que está aquecendo. Por isso que ele é basicamente, o pessoal fala, ele protege o equipamento, até protege. Em certas condições ele protege. Mas ele é basicamente um protetor do teu condutor. Do condutor. Do condutor, porque ele verifica se o teu condutor está com uma sobrecorrente, ele desarma. Mas não vai evitar, no caso do raio... Não vai evitar. De queimar os aparelhos não vai evitar. Caso
deu um curto-circuito de um lado, ele desarma, né? Sim. Ele desarma tranquilamente. Então ele acaba protegendo o equipamento. Contra surto não. Contra surto não. O surto é quando vem um raio, né? Não é o raio que cai lá em cima da tua instalação. Vem pela tua instalação elétrica lá o surto, né? E é isso que queima os equipamentos. Então existe um disjuntor para o surto. Existe um dispositivo que é basicamente, né, similar a um disjuntor, o tamanho dele é bem parecido, a gente pode falar em programas futuros aí, especificamente dele. É um DPS, é um dispositivo de proteção contra surto. Se você tiver dúvida aí, não entendeu direito, entre em contato por qual telefone? Pode me ligar no celular, né, o 99892287, ou o telefone é 32823778, ou ainda mandar um e-mail, professor@desenha.net. Pode mandar lá se tiver dúvida, a gente vai esclarecendo aí em programas futuros, né? Se quiser uma consultoria, pode me chamar, a gente junta com a Serra Azul e faz parceria e vai até o local, indica o melhor equipamento, o melhor material para você utilizar na sua obra aí. Precisar projeto, também a gente pode ir fazer um orçamento aí sem compromisso aí, atender aí da melhor forma possível. Entre em contato com o Edsenha ou com um eletricista qualificado, um profissional para trocar os seus disjuntores e fazer uma revisão na parte elétrica, gente. Muitos casos de incêndios. Por quê? Não se dá manutenção, não é construir, ficou pronto, passou 5, 10 anos e tá legal, não deu problema. Então faça uma revisão periódica, no máximo aí, gente, a cada 2 anos, né, parte elétrica. Exatamente, Henrique. E agora eu quero dar uma super dica para você que está construindo, reformando, para você que é comprador de construtora e principalmente aos eletricistas. Nós vamos falar da Serra Azul, a nossa parceira, que por sinal é uma das maiores distribuidoras de materiais elétricos da região. Aqui você encontra a tradição, mais de 15 anos no mercado, os melhores produtos, as melhores marcas e com certeza os menores preços. E a Serra Azul tem novidade, além dessa linda fachada que vocês estão vendo, um amplo estoque, também esse lindo showroom, onde você pode escolher com muita calma as suas luminárias e os seus materiais elétricos. Então entre em contato com a Serra Azul, porque aqui, além de você ter o melhor atendimento, com certeza você irá encontrar os menores preços. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Vocês viram que bacana? O Edsenha explicou direitinho sobre esse tipo de disjuntores. Mas tem uma dúvida do pessoal. Por exemplo, estou tomando banho na minha casa. Estou lá tomando meu banho, daqui a pouco, pum, ficou gelada a água, ficou fria. Quer dizer que desarmou um disjuntor. Por que ele desarma? Ele desarma, vamos supor, igual o senhor estava no banho. O que podia ter acontecido? Chuveiro queimado, talvez muito excesso de emenda. Deu a emenda, sempre tem que ser bem feitinha, bem apertadinha, bem tracada mesmo, para não ter esse problema de fuga de energia. E a outra que pode acontecer é o aquecimento da fiação. Por ela ser fina, talvez inadequada, vamos supor, para o sistema de chuveiros, e isso que gera geralmente a queda do disjuntor. Que ela aquece e no caso, como o disjuntor é um sistema de proteção, o que vai acontecer? Ele vai desarmar. Olha só o que ele falou, ela aquece. É assim que funciona esse aparelhinho. Esse é um disjuntor de proteção termoelétrica. Ou seja, aqueceu a fiação, ele desarma. Qualquer sobrecarga aquece. Aqueceu, ele desliga sozinho. Então você tem que desligar teu chuveiro, dá um tempinho, espera a fiação esfriar, vem aqui, arma de novo e vai verificar que provavelmente tem uma emenda mal feita aí. É para isso que serve esse sistema de proteção. Isso em caso de curto ou de sobrecarga, ele desarma para proteger a sua vida e da sua família. Bom, se o senhor não tiver essa proteção dos disjuntores, o que pode acontecer? Fechar um curto lá e talvez vir queimando a fiação. Se o senhor não tiver uma proteção com o disjuntor. Existe risco de incêndio. Existe o risco de incêndio por aí. Se o senhor não tiver um sistema de proteção à base de disjuntores, que hoje é a norma, entendeu? De todas as construtoras. Quando você vê aí na matéria da TV que pegou fogo num prédio, normalmente está low loud. Excesso de carga na parte da instalação elétrica. Para isso que serve esse tipo de equipamento. Uma outra dúvida que o pessoal também tem, Elias, é quando abre esses circuitos, primeiro que não é para você fazer isso em casa, você trabalha para eletricista, tá? A dúvida é, de onde entra e de onde sai? Bom, aqui nós temos um sistema de proteção por DR. Fora essa proteção, a gente tem mais uma geral lá no quadro de medição, como a gente mostrou no começo. É aquele disjuntor grande, pesado. Isso, tem o pesado, daí tem um individual para cada quadro de medição, que seria que vem para o apartamento, e aqui nós temos mais um de proteção para todas as tomadas. Isso é segurança. Segurança. Isso você tem em casa também. Lá no seu quadro de medição, onde tem o reloginho, tem um disjuntor pesado. Desarmou ali, tira a energia de toda a casa. Dentro da casa não funciona nada. Não funciona mais nada. De
lá ele vem para esse aqui, que é outro pesado. Outro pesado. Isso aqui é mais um sistema de proteção. Se der um curto, vamos supor, começar a oscilar muito, ele chega a desarmar. Por isso aqui é um sistema que o senhor pode fazer ele separado. Se o senhor quiser proteger só aquela tomadinha, vamos supor, ali da televisão, o senhor só tem como fazer a proteção só daquela tomadinha. O resto fica separado. Que é sempre bom fazer uma boa divisão para evitando problemas na fiação, né? Porque às vezes o senhor instala, vamos supor, 10 tomadas numa fiação 2,5. Ele não vai suportar. Se o senhor tiver tudo funcionando ali, ele vai aquecer e vai sempre estar caindo o disjuntor aqui, né? Sempre vai estar desarmando o disjuntor. Então essa questão, além da proteção, serve também para diminuir o consumo de energia na sua casa, para você pagar menos energia. E não é que a concessionária vai perder com isso, na verdade você precisa poupar energia, isso vai fazer bem para o planeta. Uma boa divisão, um bom dimensionamento de condutores, você vai gastar menos. E agora o nosso tão esperado quadro Mão de Obra e Serviços. Para você que já está trabalhando, para você que quer mudar de emprego, novos ares, melhorar seu salário e principalmente para você que nunca trabalhou ou está desempregado. Nós estamos aqui em uma obra em Joinville da Città e FM Engenharia. Tem vagas para quem, Sérgio? Aqui no condomínio Trentino tem vagas ainda para pedreiro, para carpinteiro, para ajudante e várias outras. Na verdade, assim, como a Città e a FMM estão ingressando em novas obras, o quadro está abrindo muito, então é mais oportunidade de emprego para os nossos amigos telespectadores. A gente tem apresentado esse quadro Mão de Obra e Serviços vinculado à Città e FM Engenharia e o pessoal está fazendo confusão. Nós estamos oferecendo para você oportunidade de emprego, não é um curso. Se você for empregado, sim, daí você vai passar pelo centro de treinamento da FM Engenharia e Città, porque nós estamos falando, pessoas com ou sem experiência. Eu nunca trabalhei na construção civil, não tem problema. Dentro dessas empresas tem uma escolinha que você vai aprender. Não é curso para outras pessoas. Você só vai participar do curso se realmente for contratado. E tem uma promoçãozinha legal para você ficar famoso, ficar conhecido. É isso mesmo. Então, se você ligar para a FM Engenharia ou Città e for contratado, nós vamos filmar o passo a passo da sua contratação, inclusive lá na escolinha, você aprendendo e depois na obra. Não é isso, Sérgio? É isso mesmo. Você pode se tornar uma celebridade e vir participar com a gente dentro do quadro do programa. Uma outra coisa que é legal também, o pessoal tem me perguntado, é com relação ao centro de treinamento. No centro de treinamento, as pessoas contratadas vão para lá, vão ficar lá uma semana, 2 semanas, até que estejam aptas a executar a sua função. Mas elas já estão contratadas, ou seja, elas já estão ganhando para estudar. Essa é uma parte que eles não sabiam ainda. Olha que legal para você que está desempregado. No nosso tempo não tinha isso, nós pagávamos para aprender. Nós chegávamos numa empresa, ou se recebia um salário, o salário era pequenininho, salário de aprendiz. Hoje você já é contratado, já tem o salário, mesmo não trabalhando, aprendendo. Então não perca essa oportunidade, ligue no horário comercial e fale que você assistiu o programa Construção Dinâmica na TV, que você pode ser um dos escolhidos, que nós vamos acompanhar a sua vida aqui profissional na Città e FM Engenharia. Não é isso, Sérgio? É isso mesmo. Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. E agora nós estamos em nosso patrocinador, a loja Nichelle. E você já sabe, tudo que você precisar para a sua obra e muito mais, você encontra aqui, com os menores preços. Isso é a garantia aqui da Construção Dinâmica na TV. Sempre produtos de qualidade e as melhores marcas do mercado. Na semana passada nós apresentamos a matéria sobre o Escritório Verde, lá com o professor Eloy, onde nós falamos sobre sustentabilidade. E como vocês viram, várias empresas envolvidas nesse projeto que realmente nós podemos falar que é sustentável. E dentre as empresas está a Manco. Eu estou aqui com o Júnior justamente para nós falarmos desse produto. Vocês forneceram basicamente toda a parte hidráulica, parte de esgoto lá. Tudo que envolve uma construção, da caixa d'água, né, da parte de caixa de gordura, a parte soldável, de água fria, a parte de esgoto e principalmente a linha de água quente PPR. Tudo que precisar para a instalação hidráulica de uma casa, nós estamos aqui no Nichelle. A Manco é uma empresa nova. Quantos anos que ela está de mercado? De mercado são 6 anos, com a participação de 32%. Olha, gente, em 6 anos, para ter a participação de 32% no mercado, gente, não é para qualquer um. Então, por que já estão com essa participação? Porque eles investem em tecnologia e produtos de durabilidade e alta qualidade. E você encontra nas melhores lojas de materiais de construção e de hidráulica do Brasil. Como, por exemplo, aqui na Nichelle. Falando em Nichelle, nós temos uma novidade da Nichelle, né? A novidade é o novo site. Então, o site novo da Nichelle é www.nichelle.com.br. E para o pessoal conhecer a linha, tem que fazer o quê? Tem que visitar a Nichelle aqui e comprar os produtos da Manco. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre a Manco, tem o site de vocês também, né? www.amanco.com.br. Mas uma das maiores
índices de morte aí que a gente vê é em instalações elétricas aí, né? Residenciais, né? Principalmente chuveiro elétrico, né? Porque às vezes existe um mau dimensionamento, existe um dispositivo que já, né, faz muitos anos que está lá, ele já acabou praticamente a vida útil dele. Dentro de residências, o chuveiro é uma das mortes assim domésticas que mais acontecem, né? Não, gente, vamos cuidar com a segurança. Se você contratou aquele profissional que fez tudo, na realidade não foi especializado, faça uma revisão, ok, pessoal? Construção dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito pra você. E tá aqui o lixo!